Fala, Dev, essa é a segunda aula da nossa trilha do NLW Agents. E se tu tá aqui, já começou a construir com a gente um projeto real com IA e tecnologias modernas como React, Node, tudo que a gente está usando aqui. Ontem a gente já montou a base tanto do front-end com React, Tailwind configurou ali, também a base do back-end, já configurou Docker, ORM com Drizzle, tem muita coisa. Nessa aula a gente vai focar bastante no back-end, construir várias rotas aqui na nossa aplicação, já vai começar também a construir mais telas lá dentro do front-end, React Router DOM, tem bastante coisa, já vai dar alguns passos ali na configuração da parte de AI. É aqui que o projeto começa a ganhar robustez e tu começa a entender como que a IA e a infraestrutura se conectam de verdade. Então bora, porque tem muita coisa hoje. Essa etapa do projeto é onde muita gente trava no mercado, muita gente fica só ali no início criando um Hello World. É onde surgem perguntas como, por exemplo, como que eu integro serviços externos dentro do meu back-end, como que eu armazeno dados da forma correta, relaciono esses dados, até com banco vetorial, como conectar tudo isso de forma escalável, comunicar back-end com front-end. Hoje a gente vai ver isso na prática, entender o que faz um projeto ser de verdade, com estrutura para crescer, com as bibliotecas certas para garantir que o teu projeto escale sem perder a manutenabilidade. E se tu tá aqui curtindo a experiência e pensando, pô, esse projeto já tá completo, né? Será que eu preciso de mais? E aí que vem o ponto chave. O que a gente está construindo aqui é só o começo. Eu sei que talvez para muita gente isso anima, para os outros decepciona. O NLW ele foi pensado como uma porta de entrada, mas o que a gente quer mesmo é que tu continue com a gente aqui na Rocket City ao longo de toda a tua jornada como dev. Seja evoluindo esse projeto com mais funcionalidades ou criando novos projetos reais, usando IA, usando tecnologias que a gente gosta muito aqui para aumentar a sua produtividade e se destacar no mercado de programação. E aqui vai um spoiler rápido. A gente criou o Rocket City One justamente por isso. É a nossa plataforma completa para quem quer dominar a programação na prática, seja lá a tecnologia que você esteja usando nesse momento. E você vai acessar os conteúdos mais avançados em React, Node, inclusive 2 trilhas de IA, sendo uma delas totalmente focada em produtividade. Aulas de inglês técnico feita especialmente para devs, com direito a aulas de todos os eventos gratuitos, ou seja, todos os projetos das 20 edições de NLW que a gente fez estão disponíveis por lá. E muitas outras coisas também. A ideia é bem simples, tu não precisa parar por aqui. O que tu está construindo agora no NLW pode ser o primeiro passo de uma jornada muito maior. Quem evoluir na carreira não para no básico. Quem quer se destacar entende que aprender é um processo contínuo e que todo projeto é uma ponte para o teu próximo nível. E se tu tiver clareza disso agora, já vai assistir a próxima aula com outros olhos, pode ter certeza. Agora, bora pro código. Hoje a gente vai começar a ver a mágica acontecer tanto no back-end quanto no front-end e conectar esses dois. Bora lá. Bora lá então, Dev, para nossa segunda aula aqui do NLW Agents. E o que a gente vai fazer é começar aqui pelo back-end, a gente vai fazer algumas alterações, criar algumas rotas novas, deixar o back-end mais preparado para as novas rotas que a gente vai adicionar ali na verdade rotas não, né, novas páginas que a gente vai adicionar ali no nosso front-end. Então eu já estou aqui com o meu back-end, lembrando que o Docker precisa estar com o container rodando aqui, né, então eu já estou com ele rodando aqui às 6 horas e a gente vai começar criando uma tabela para armazenar as questions, né? São as perguntas para cada sala. Eu vou começar alterando aqui, copiando, né, o rooms, alterando para questions. E aí a minha question aqui, eu vou deixar o created at. Eu vou, ao invés de name, eu vou botar talvez question mesmo. Não pode ser nulo. Eu vou botar aqui uma answer. O answer eu vou colocar uma text, porém pode ser nulo, né? Então o usuário vai fazer a pergunta, eu vou tentar prever uma resposta, mas pode ser que eu não tenha uma resposta. E aqui eu vou criar uma relação, né, com a room, então eu vou criar aqui um room ID, criar um campo UID aqui, ó, e ele vai referenciar, e aí eu passo aqui uma função dessa forma, ó, importo rooms e passo ID. Então ele já está conectado, isso aqui cria uma foreign key, né, uma chave estrangeira. Ele não pode ser nulo, né, até porque não posso ter uma pergunta que não pertence a nenhuma sala. E aí por enquanto é isso. A gente vai voltar aqui no esquema e cadastrar aqui, ó, questions. E nós vamos agora rodar as migrations. Eu vou criar 2 novos comandos aqui, ó, db generate, que eu vou rodar o Drizzle kit generate.
e outro que é o migrate, que vai rodar o drizzle kit migrate. Prefiro assim, porque agora eu posso rodar só npm run db generate. O generate, ele vai criar o SQL, né? Para criar a tabela de questions aqui, ó. E cria foreign key também aqui embaixo. E o migrate vai executar isso no banco de dados em si. Ok. Não sei porque que ele deu esses logs aqui. Como se o banco não tivesse vazio, né? Mas tudo bem. O que eu vou fazer aqui agora é criar aqui no seed, aqui onde eu tenho rooms, eu posso vir aqui em with e criar uma quantidade de questions. Então eu vou criar 5 perguntas para cada room, né? E quando eu rodar o seed agora, teoricamente ele vai criar questions também. Abrir o estúdio aqui. Então aqui, ó, veja, eu tenho questions aqui. Ele criou, na verdade, ele não criou 5 para cada room, né? Ele criou 10 questions ao total. Estranho. Questions, ou pode ser... Tá. E se eu fizer questions, count 20. Certo, era deixar o estúdio aberto aqui, né? Não precisar ficar executando de novo. Tá, agora ele criou 20 e pegou rooms IDs aleatórias aqui, né? Deixa eu ver, então essa room ID aqui... Ah, é verdade, ó. Então agora deu certo. Assim tá ok. Beleza? Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou... Deixa eu dar um collapse aqui, agora que a gente já tem a tabela de perguntas. A gente vai criar uma rota agora que permite a criação de novas salas. Então, create room. Vou copiar mais ou menos a estrutura aqui do get rooms, né? Então, create room route. Ela vai ser método post. Eu vou apagar o conteúdo dela aqui por enquanto. E aí aqui, ó, como a gente fez aquela integração lá no começo, aqui, ó, set serializer compiler com o FastFi Type Provider Zod, as rotas que são post, put, né, que elas têm algum tipo de entrada de dados, a gente pode importar o Zod e fazer uma validação aqui diretamente, ó. Então eu passo um objeto antes do async, e aqui eu passo schema e body. E aí eu passo z.object para eu validar que o body, né, da minha requisição venha os dados necessários para eu fazer a criação de uma sala. Para criar a sala, eu vou precisar, na verdade, só do nome da sala. Então, o nome da sala tem que ser uma string, tem que ter no mínimo um caractere. E aí, se ele não for informado, eu vou deixar o erro tradicional mesmo, então só botar aqui um mínimo 1. E tem que ter uma descrição. A descrição ela é uma string, mas ela é opcional, né? Então, vou botar um optional aqui no final. O optional do Zod, né, até se eu vier aqui agora, ó, eu posso pegar o meu body e posso desestruturar de dentro do meu body, ó, como eu estou usando a integração com o Zod, ele já sabe que dentro do body vai ter... Peraí, alguma coisa eu estou errando aqui. Na verdade eu acho que eu tenho que... request.body. Tá vindo como unknown. Deixa eu lembrar. Zod type provider. Schema. Body. Tá tudo certo, né? Read only body z.object. Por que aqui ele tá vindo como unknown?
Deixa eu dar um restart no teste, ver se é alguma coisa. Que estranho. Deixa eu ver se tem alguma coisa a ver com a tipagem aqui do roteamento. Não, também tá não. Deixa eu ver se é a versão do Zod. Não. Será que é por ser async? Também não. E agora? Deixa eu tentar lembrar o que possa estar acontecendo aqui. Z.object. Olha só que loucura, né? É porque o Zod, ele liberou recentemente uma versão 4 do plugin. E quando tu importa só Zod, ele usa a versão 3 ainda. E aí, se tu usa /v4, tu usa a v4. E esse FastFi Type Provider Zod, ele já está integrado com a versão 4 do Zod. Então, isso aconteceu aqui, ó, eu gravando, eu nem sabia disso, tá? Foi bem, ó. E agora eu já consigo ver que tem o nome e description ali dentro do meu body, né? E com isso em mãos, o que a gente vai fazer? Eu vou inserir isso no banco de dados. Então, eu vou dar um db.insert, passo aqui schema.rooms, cuidado só para importar do local correto, né? E aqui eu passo os campos, ó, name, description. O resto vai ser gerado automaticamente, né? E aí eu posso fazer algo como if result 0, que seria o valor inserido, né? O don't throw new error failed to create new room, por exemplo. E aí aqui eu vou... Toda a rota de criação é legal que a gente retorne um status 201, né? Então eu vou dar um return, reply, status 201. E aqui eu vou devolver o ID da sala criada, por exemplo. Aqui então eu vou retornar o ID da sala criada, então eu vou retornar como room ID. E aí se eu for ver aqui no result, né, olha só, ele retorna uma row list. Todo insert, ele sempre vai retornar um array no SQL, né, porque tu pode fazer a inserção de mais itens de uma só vez, né? Então, por mais que eu esteja enviando objeto aqui, eu poderia estar enviando um array, por exemplo. Um array com vários objetos, e eu inseria vários registros ao mesmo tempo, né? E aí o Postgres, ele sempre vai retornar para operações de select ou insert, ele sempre vai retornar um array, né? Só que aqui ele retorna um array como never, por quê? Porque o insert no Postgres, por padrão, ele não retorna os dados, ele retorna uma contagem de números de linhas inseridas. Se eu quero retornar os dados, então eu tenho que botar um ponto returning aqui no final. Ó. E aí agora, veja, ele retorna um array com os dados inseridos. E aí se eu quero somente o primeiro item, né, que é o que eu estou fazendo aqui, o result 0, eu poderia fazer uma coisa assim, ó, por exemplo, const inserted room, fazer dessa forma aqui. E aí verifico se não tenho uma inserted room do esse erro. Se eu tiver, eu dou uma inserted room.id aqui no final. Aí eu retorno o ID dessa room que foi recém-criada, né? Feito isso, a gente já tem, então, a nossa rota de criação de uma sala. Então, agora a gente pode partir para cadastrar essa rota. Então, eu vou dar um app.register, create room. E a gente vai lá no nosso cliente HTTP criar um teste aqui, né? Então, ó, 3 cerquilhas. Crio aqui, ó, create room, post base URL /rooms. E aí, para enviar os dados aqui para a rota, só passar um array, um objeto mesmo aqui. Ó. Então, acho que é name e description, né? Que a gente tinha colocado. Create room. Isso, name e description. Então, name é sala de teste. Description. Essa é uma sala de teste. Salvo, dou um send request. Deu erro porque eu não estou rodando o servidor. Send request, ó. Unsupported media type. Tá, isso por quê? Porque quando a gente faz uma requisição eu acho que é porque eu tenho que
enviar um accept application /JSON. Não é? Talvez o content type application /JSON. É isso. Eu tenho que enviar o content type porque eu preciso informar a forma que eu estou enviando os dados para o meu back-end. Porque eu posso enviar como JSON, posso enviar como multi-part form data, geralmente quando eu estou lidando com uploads de arquivos, posso enviar como URL encoded, dá para enviar até como XML. Então a gente geralmente envia o content type, que é qual é o padrão, né, o formato que eu estou enviando o body da minha aplicação. E beleza, ele já me retornou o room ID, né? Teoricamente, se eu vier aqui e fizer uma listagem das rooms, eu tenho lá embaixo, ó, a sala de teste em algum lugar aqui embaixo. Ele ficou aqui no meio, meio estranho, porque eu tinha pedido para ele ordenar pelo created at. Mas eu acho que como eu estou rodando o seed, né, para criar o restante dessas salas aqui, ó, ele tá gerando com um monte de data aleatória. Talvez aqui no seed eu consiga no created at gerar uma data antiga. Eu lembro que eu tinha uma opção chamada de recent. Aqui, ó, date time, acho que era. Number of elements, não era isso. Interval, não, timestamp. Acho que não é. Teria que gerar na mão. Mas bom, deixa, não é um problema aqui pra gente, tá? E agora que a gente tem isso, né, listagem das salas, eu vou criar agora a listagem das perguntas. Então, get room questions. Nesse get room questions aqui, a gente vai exportar aqui. Vamos copiar uma get rooms aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Get room questions. Aí a gente vai ter aqui a rooms. Eu vou ter o id da room /questions. Então, toda vez que eu for chamar essa rota, né, como o próprio nome dela já diz, eu estou listando as perguntas de uma sala específica. Então, quando é assim, a gente sempre identifica o recurso na URL, né? Porque ele é uma informação obrigatória. Então, geralmente, é legal esse id da sala ele vir na URL. É uma rota get normal. E aqui nos results eu vou até apagar, porque a gente vai ter que fazer de novo, né? Então, primeiro eu vou fazer uma validação aqui, ó. Passa um objeto aqui, schema. E aí eu vou validar os meus params, que são os road params aqui, né? O room ID. Eu preciso garantir que esse room ID está vindo. Então eu vou importar o Z aqui, né? O Zod. Lembrar de importar de Zod /v4, né? Que é a versão mais atual do Zod. Object. E nós vamos pegar aqui, eu tenho que validar que o room ID existe, uma string, né? E aí com isso, aqui do meu request, eu já consigo pegar o request params e ele já vai saber que dentro de params tem room ID. Isso é da integração ali com o Zod, né? E se eu não tivesse passado esse carinha aqui, ó, quando eu dou um Ctrl espaço aqui, ó, não tem nada. Né? Então, é sempre legal a gente ficar bem estrito em relação à tipagem, né? E aí, para a gente listar as perguntas, a gente vai dar um const, pode ser result mesmo, para manter o padrão, await, db, select, posso selecionar todos os campos por enquanto, from schema.questions, where, a gente vai fazer um where aqui, né? E aí aqui, para fazer o where no Drizzle, geralmente como é que a gente faz, né? Eu importo lá do Drizzle os operadores. Então no Drizzle, olha só, aqui dentro eu tenho alguns operadores, como por exemplo, quero verificar se uma coluna é igual a um valor, eq, equal. Quero verificar se ela não é igual a valor, ne, not equal. In array, like, not like, I like, not I like, né? Então, greater than or equal, né? Todo operador, ele tem que ser importado aqui do Drizzle. Eu quero buscar as questions onde, e aí eu boto eq, o campo schema.questions.roomId seja igual ao roomId que está vindo aqui dos meus parâmetros. Certo? Então, esse aqui é o meu where. E aí eu quero ordenar pelo questions.createdAt. Schema.questions.createdAt. Só que eu quero que as perguntas que foram criadas mais recentemente estejam no topo. Então eu vou importar
desc, que é decrescente, de dentro de drizzle ORM, e passo aqui o meu campo, né? E aí aqui no select, eu posso ver quais campos eu quero. Então veja, eu preciso do room ID, né, na listagem? Provavelmente não, né? Porque como eu já estou enviando ele para a rota, quer dizer que eu já tenho essa informação. Então eu quero o ID, a question, answer you created at. Então ID, schema.questions.id. A gente vai duplicar isso aqui mais algumas vezes. Eu quero a question, o answer you created at. Então, com esses campos aqui em mãos, eu posso dar um return result aqui e eu vou ter a minha listagem de perguntas. Posso no meu server cadastrar aqui, ó, get room questions. A gente vai lá no HTTP aqui, ó, get room questions. Get faltou separar aqui, ó, 3 cerquilhas. Get base URL barra rooms barra, aqui vai ter que vir o ID, né, da nossa room. E aí aqui tem uma coisa legal, né? Por exemplo, aqui, ó, o que a gente pode fazer? Eu posso executar esse carinha aqui, ó, pegar o ID de uma sala aleatória, por enquanto, jogar aqui, e jogar barra questions. E aí se eu dou um send request, ele retornou vazio. Isso porque a gente não deu a sorte de escolher uma sala que tenha perguntas, né? Então agora a gente vai com certeza acertar. Essa sala aqui vai ter perguntas. Olha lá. Então a gente já tem aí, ó, um exemplo, né, de listagem. Só que concorda comigo que quando eu rodar o seed novamente, esse ID aqui não vai mais existir, né? Então tem uma coisinha legal que a gente consegue fazer aqui no REST Client, que é o seguinte, ó, eu vou criar mais uma cerquilha aqui dentro, eu vou criar um @roomID, que é uma variável. Só que essa variável aqui, ó, eu vou usar ela, o valor dela vai ser a resposta de uma rota que eu executei antes. Então aqui eu vou pegar, por exemplo, a requisição, vou dar um nome para essa requisição aqui. Então eu boto aqui, ó, create room, boto cerquilha, @name, eu chamo ela de create room. Essa aqui eu vou, nome dela, get rooms. Essa aqui, nem precisava nome, né, mas vou botar aqui, health check. Essa aqui, get room questions. E aqui agora eu posso usar essa requisição aqui, ó, create room. Tá aqui, tá vendo? E aí eu posso, oxi, meu Deus, create room. Aí eu posso usar o response, body, e dentro do body eu posso pegar uma informação específica ou usar o JSON path, que é uma maneira de a gente percorrer um JSON usando o sinal de dólar para pegar alguma coisa. Então, por exemplo, esse create room aqui, ó, quando eu chamo ele retorna dentro dele um objeto com room ID. Então eu passo só assim, ó, room ID. E agora eu posso usar esse room ID aqui, ó, no lugar disso aqui. Então o que acontece? Toda vez que eu chamar essa função send request, ela vai enviar usando o ID retornado quando eu criei uma room. Certo? Então olha só, inclusive se eu for aqui no get room questions aqui, ó, e dar um console log room ID, ó, a gente vê ela aqui, ó. Então agora eu vou executá-la. Ó, olha só, B3 não sei o que das contas, tá? Ó, se eu der um send, ele criou aqui, ó, 6287. Se eu der um send aqui embaixo, ó, 6287. Então ele sempre vai pegar o ID da última requisição feita para essa create room aqui e vai usar ali. É claro que essa rota não tem nenhum retorno, né? A gente poderia usar talvez a do get rooms aqui. E é bem tranquilo, ó, get rooms, response body. Só que isso aqui retorna um array, né? Então, se não me engano, a gente tem que escrever 0 ponto e aí id, alguma coisa assim. Então, deixa eu dar um send aqui, ó. E agora ele vai teoricamente pegar esse 0D aqui, ó. Então, dou um send. Olha lá, executou, aí pegou o 0D. Só que, novamente, né? Essa aqui não tem nenhuma pergunta, né? O ideal era a gente fazer o seed ali, criar pelo menos pergunta e resposta para desculpa, para todas as salas. Mas tudo bem. A gente já garantiu que está funcionando, não é um problema. O que a gente vai fazer aqui agora também? Criação de uma question, né? Então, create question.test. Vou copiar aqui o create room. Create
question root. Novamente, aqui a gente vai usar aquela tática, né, de pegar o room ID da URL. E para criar a question, a gente vai precisar só a question em si, né? Que é só o texto da pergunta em si. Question. Aqui eu tenho que validar os params também, né? Room ID. E aí eu vou inserir na tabela questions. Room ID e question. Por enquanto eu não vou ter answer nessa question, né? Então aqui eu vou retornar question ID. E eu acho que é isso aí. A gente vai no server e vai dar um create question route. Deixa eu ver o que está dando de erro aqui. O console log. Vamos lá no client HTTP. Copiar isso aqui, ó, create room. Copiar com as cerquilhas aqui no meio. E a gente vai botar aqui, ó, create question. Create question. Mesma coisa aqui agora, rooms, ó. A gente vai usar o room ID, que é a variável, né? Barra questions. Trocar ele é post já, né? E a gente vai enviar qual o conceito de x dentro de y. Só, qualquer coisa assim. E aqui o nome tem que ser question. Então agora, ó, o que a gente vai fazer? Lembra que a gente está pegando o room ID. Vamos trocar de volta aqui agora para ele pegar da sala que a gente recém criou. Create room. E aqui a gente vai pegar room ID. Então agora, ó, quando eu dou um send request, ele vai retornar nessa de listagem, né? Retorna nada. Quando eu dou um create, eu retorno o ID. Quando eu volto para retornar a de listagem, já está lá, ó, qual é o conceito de x dentro de y, né? Então, eu já estou conseguindo criar e listar as perguntas, né? Baseado aqui no ID dessa última sala que a gente criou, né? Então, bastante coisa que a gente já fez aqui agora. A última coisa que eu vou fazer aqui no back-end, para a gente poder investir um bom tempo agora no front-end, que tem bastante coisa de interface para montar, bastante a parte de listagem e tudo mais. A gente vai aqui na nossa rota de get rooms, eu quero retornar a quantidade de perguntas que eu tenho para cada sala, né? Então, como que a gente faz isso no SQL, geralmente? A gente faz um left join, né? Então, aqui eu vou dar um left join com a tabela questions, onde, e aí eu vou usar o EQ do Drizzle para comparar schema.questions.roomID é igual a schema.rooms.id. Quando eu faço um left join aqui, para eu não ter registros de salas duplicados, eu sempre tenho que fazer um agrupamento, né? Então, eu vou agrupar por todos os campos que eu retorno, geralmente. Então, é schema.rooms.id e schema.rooms.name. E aqui eu faço um questions count, por exemplo, usando o count que vem de dentro do Drizzle, questions.id, que é um campo da tabela de questions. Salvo aqui agora. Olha só agora quando eu volto lá no client HTTP. Listo todas as salas. Olha ali, eu já tenho agora quantas questions eu tenho em cada uma das salas que eu criei, né? Olha só. Bem interessante, né? Então isso aqui vai ser bem importante lá no front-end depois para a gente mostrar. Aqui no getRooms também, acho que eu vou retornar o created@, também. Então created@, schema, rooms.created@. E aqui, na verdade eu não preciso agrupar pelo nome, né? Isso aqui é só no... Acho que é um MySQL que reclama um pouquinho com isso. Mas beleza, a gente já está então agora com o nosso backend. Eu vou até fazer um commit aqui. A gente tinha feito add readme, add room listing, add commit, fit, create, add create question.
get create room and get room questions. Git push. Beleza. Com isso feito, nós vamos deixar o servidor rodando, minimizar. Abrir a aplicação web. Dar zoom. Rodar. E acessar aqui. Localhost 5173. Então, nossa aplicação, por enquanto, tá assim, né? Um pouco feia. Mas a gente já vai começar a dar um pouco de vida aí para ela, tá? Então, bora começar melhorando um pouco essa nossa página inicial aqui, que é a Create Room, né? Que é a página que lista salas e tudo mais, né? Então, eu vou começar comentando aqui essa use query. Esse type aqui dentro também. Vou tirar a use query daqui de dentro. Vou deixar só comentando para eu não perder esse código. Porque eu vou começar a refazer o HTML dessa página aqui inteiro, tá? Vou começar colocando uma div aqui. E nessa div a gente vai jogar nela um min h. Ou melhor, vou botar aqui um... pode ser um min h screen. Para ela ocupar a tela toda. E aí eu vou jogar uma outra div aqui dentro para centralizar. Então, vou botar aqui um mx alto, px4 para ele não ficar colado nas laterais quando a gente reduzir o tamanho dessa tela, py8 para também não ficar colado no topo, e vou dar um max w aqui de 4xl, que vai ser 896 pixels mais ou menos. E aí aqui dentro eu vou ter duas coisas, né? Eu vou ter... Na verdade, precisava disso aqui tudo. Acho que eu vou dar só aqui, peraí. Só assim, P4, tá bom. E aí aqui dentro, o que eu vou fazer? Eu vou criar um grid com gap 8. Com duas colunas. Items start, para ficar alinhado ao topo. E aqui eu vou ter duas coisas, né? Primeiro, um formulário para criação de uma sala e a listagem. Então, por enquanto, eu vou deixar o formulário aqui como uma div vazia, tá? E eu vou trabalhar primeiro na listagem. Para fazer a listagem, eu vou usar aqui um componente do ShadCN, por isso eu vou adicionar ele aqui, que é o card. Vou usar também um componente chamado badge. Tá? Deixa eu ver se eu tenho mais algum. O button eu já adicionei. Então acho que é isso. Aguardar ele fazer a instalação aqui. E aí eu vou entrar nesses componentes aqui, ó, card. Vem aqui, só dá um command para salvar. Para o Biome fazer os fixes. E aí aqui dentro, então agora, ó, eu vou criar aqui um card. Vou importar lá dos meus componentes. Card header. Card title. E eu vou escrever aqui, ó, salas recentes. E aí eu vou ter um card description, que vai estar escrito acesso rápido para as salas criadas recentemente. É uma listagem das salas que a gente tem aí. Abaixo do card header, eu vou botar o card content, né? Então, se eu for acessar minha aplicação ali, como é que já está agora, né? Eu já tenho um cardzinho ali de salas recentes. Deixa eu aumentar um pouquinho mais esse padding aqui. Eu vou botar um py8, px4. Beleza. Aqui no card content, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui nele um class name
flex, flexco gap 3, para eu distanciar um pouquinho, né, cada uma das salas que vai estar criada aqui dentro. E aí eu vou percorrer as minhas salas aqui dentro, né? Então lembra que eu tenho esse código aqui, eu vou descomentar ele, importar o useQuery lá do Tunstack. Por enquanto, eu não vou usar o isLoading aqui por enquanto. E aqui dentro eu vou fazer o seguinte, ó. Data.map.room. E aqui eu vou retornar, entre parênteses, uma div, deixar ela fechada assim por enquanto. Essa div aqui eu vou usar aqui. Lembra que eu tinha falado? Todo map no React, ele precisa ter, no primeiro elemento dentro do map, uma key com o ID único, né, com uma informação única para aquela informação que eu estou percorrendo. E aqui dentro eu vou adicionar mais uma div. Essa div aqui, vou botar dentro dela o nome da sala, vou botar num H3 aqui, eu acho que o card title ele usa como uma div. Tanto faz, aqui é a tag que eu vou estar usando nesse caso. Vou botar aqui o room.name, que é o nome da sala. Esse H3 aqui eu vou adicionar nele algumas estilizações, como font median. Nessa div que está por volta de tudo aqui, que vem logo dentro do return, eu vou adicionar nela um flex, items center, justify between, um padding 3, rounded large, border, hover, bg accent. O que é accent, né? Basicamente o Shadcn, ele instalou aqui uma série de cores pra gente. Então, ao invés da gente ficar colocando as cores específicas, eu quero uma cor vermelha, eu vou lá e escrevo bg red. Não, eu vou usar o vermelho, que significa que algo é um erro, né? Por exemplo, destructive. Então, tá vendo que eu tenho várias cores aqui, ó, card, popover, primary, secondary, muted, accent. Então, cada uma delas tem geralmente um significado, né? As cores, elas são semânticas. Então, aqui, quando o usuário passar o mouse por cima de cada sala, ó, ela vai ficar um pouquinho mais uma corzinha, ó, tá vendo? Beleza, eu vou... Tá com muita sala aqui, né? Eu vou... Deixa eu pensar. No nosso back-end aqui, ó. Eu vou lá no meu seed. Eu vou criar um pouquinho menos de sala aqui. Eu vou criar umas 5 salas. Eu vou rodar um npm run dbseed novamente. E agora, teoricamente, se eu volto ali do F5, ó, pronto, só tenho 5 salas. E aí nessas salas aqui agora, eu tô retornando também, se eu não me engano era... Dá um inspecionar aqui. Ó, rooms agora, ó, ele retorna também questions count e o created at. Então eu vou adicionar essas duas informações aqui, ó, questions count, que é um número, e o created at, que é uma string, né? Ele vem como string aqui porque o date ele não repassa pela camada HTTP. Então agora eu tenho as salas aqui. Beleza? A gente vai fazer o seguinte. Nessa div aqui, ó, eu vou botar nela um flex 1 para ela ocupar o máximo de espaço possível. E abaixo dela, eu vou criar pode ser um spam escrito entrar, e eu vou botar um ícone arrow right, que vem lá do Lucid React aqui, ó. Colocar um class name size 3 nele, e aqui nesse spam eu vou jogar um flex item center e gap 2 para distanciar um pouquinho, ou gap 1 até, e um text small para diminuir o tamanho dele. Então ali, ó, fica um botãozinho entrar. E aí eu vou transformar essa div inteira aqui, ó, num link. E vou botar um to rooms room ID. Então beleza, agora eu clico, ó, ele já vai para a sala. E agora falta eu adicionar algumas informações aqui, né? Então
eu vou abaixo do título aqui, ó. Nessa div aqui, eu vou botar nela um flexco gap 1. E eu vou adicionar aqui embaixo uma div que vai conter algumas informações. Então, vou botar aqui class name, flex item center, gap 2. Eu vou botar uma badge que vem lá do components UI badge. Cuidado para não importar do Lucid. E nessa badge aqui, ó, eu vou botar dentro dela quantidade de perguntas. Então, room.questionsCount, perguntas. Legal, só que essa badge ficou um pouco grande. Além disso, eu vou usar a variante secondary dela, que ficou uma corzinha menos chamativa. Vou usar aqui um text XS para deixar o texto bem pequeno. Opa. Eu tinha gostado daquela variante ali, outline. Vou usar assim mesmo, acho. Não, secundário ficou melhor. Class name, text XS. Acho que tá bom assim. E eu quero botar a data que ela foi criada, né? Então eu vou criar uma outra badge aqui, ó. E vou botar aqui room.createdAt. Só que ele vai pegar a data bem grande ali, né? Então eu quero formatar essa data aqui. Então eu vou criar aqui uma utils. E vou botar aqui, ó, format relative date. Relative date, pode ser. E aí, aqui, ó, eu queria usar o intel relative date time, relative time format. Vamos ver se eu lembro de usar isso aqui. Então é formatter ptbr export function format time to now. Vou receber uma date. Date string, na verdade, né? E aí eu retorno formatter.format. Ele recebe um value que é um number. Não é isso que eu quero, não. Acho que eu vou ter que usar o DJS, né? Eu vou pelo mais... Inclusive o JavaScript está implementando uma nova API de datas, né? Que é o temporal. Não sei se você está por dentro, mas ainda não está estável para a gente utilizar, né? Eu vou usar o DJS, que já é algo que eu conheço. Então aqui do JJS plugins, na verdade já nem lembrar aqui, DJS relative plugin barra relative time. Aí eu dou um DJS.extend relative time. Daí eu dou um... Daí eu vou usar só assim mesmo. Eu vou trocar aqui para DJS, esse arquivo. Export DJS as... deixa eu fazer aqui, na verdade. Deixa eu pensar. Que eu acho que se eu fizer assim vai dar ruim. Não vou ter que fazer import DJS as DJS lib, talvez. Não.
Tá. Ah, é que aqui eu posso dar o nome que eu quiser, né? Então, day.js lib. E aí eu exporto. Tá, eu vou mover isso aqui para lib, que a gente já tem a pastinha, eu vou tirar de utils. E aí eu posso fazer o seguinte agora, até seguindo a documentação. Eu uso day.js, que eu tenho que importar do lib/djs, que foi o que eu criei. Passo a minha data. Então aqui eu passo room created at, só que eu acho que ele recebe apenas como date, né? Então tem que ser new date. Deixa eu ver se dá pra fazer assim, ponto to isOstring. Se eu passar assim, deve funcionar. Eu vou botar um to, não. Deixa eu ver se ele vai funcionar assim. Ó, isso. Só que tá vendo que algumas estão no futuro, né? Porque eu pedi pro Seed gerar ali e ele gerou datas no futuro, que não é o ideal, né? Mas tudo bem, eu acho. Só que ele tá em inglês. Não gostaria que ele estivesse em inglês. Se eu não me engano, eu tenho locale. Tá, deixa eu lembrar aqui. Faz tempo que eu não uso o day.js aqui, internacionalização. Loading locale. Acho que é só lib.locale ptbr. Eu tenho que carregar locale. Aqui, ó, day.js, locale. Então tem que ser import day.js /locale /ptbr, se eu não me engano. Ali, ó. Então agora já está em português, beleza? A gente já está conseguindo acessar a sala. Esse background accent não ficou muito legal porque ele ficou a mesma cor da badge. Então eu posso vir aqui e jogar um bg accent /50 para ficar com 50 de opacidade, ficar um pouquinho menos, ó. E aí o badge consegue se destacar ainda em cima. Mas beleza. Tá dando algum erro aqui no create room porque eu não usei o isLoading, né? Então eu poderia botar aqui no card content aqui, ó. Se is loading, então carregando salas. E aí eu boto aqui um text muted foreground, text small. Eu não vou nem conseguir ver de tão rápido que é, né? Mas tudo bem. Como eu falei, dessa vez especificamente o foco não é tanto na interface porque vai ter muita funcionalidade, né? Então não dá para também investir tanto tempo assim na parte de interface, tá? A gente vai agora para o formulário. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou criar aqui dentro de components um arquivo chamado romlist.txt, que vai ser um componente romlist. E nós vamos pegar aqui, ó, tudo que tem aqui, ó, esse card, ó, o card inteiro. Mover aqui para o romlist. A gente vai adicionar as importações. E a gente vai pegar essa parte aqui, ó, do React Query. Vai mover para cá também. Vai mover a tipagem também. Vai importar aqui o link. Cuidado para importar o lugar certo. O React Router DOM. Badge também. Do UI Badge. Cuidado para não importar do Lucid. Day.js também. Cuidado para não importar do Day.js. Tem que ser da nossa lib aqui, ó. Arrow right. E aqui agora a gente pode remover todos os imports. E aqui a gente bota só Roam List. E aí é onde o React brilha, né? Componentização. Para ficar ainda um pouco melhor, eu gosto de criar uma pastinha HTTP. Crio uma pastinha types. Aí pega isso aqui, ó. A gente vai get rooms response.
acontece. Type. Get rooms. Vou tirar esse API e deixar só o response aqui. E aqui eu vou ter use rooms. E aí o que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar isso aqui. Vou exportar uma função. Use rooms. E vou botar isso aqui dentro. E vou retornar isso aqui inteiro. Importo o use query. Importo aqui o get rooms response, que está aqui agora dentro de types. E pronto. Agora, aqui dentro, eu vou simplesmente escrever use rooms. E agora eu pego o meu data e pego o meu isLoading. E removo os imports que eu não estou usando. E agora ficou muito mais limpo o meu componente. E tudo continua funcionando normal. Agora, a gente vai criar aqui um create room form. Por enquanto vou botar aqui uma div form. A gente vai voltar para cá e vai botar create room form. Beleza? E agora, no meu form, eu vou precisar de componentes do ChatScene. Eu vou adicionar basicamente form. E é isso. Guardar e instalar aqui. Ele fala, o form ele depende do button, né? E aí ele fala, olha, o button já está instalado. Tu quer que eu sobrescreva ou mantenho lá? Eu dou um N aqui, não quero que ele sobrescreva, né? Mantenho o que já tem lá. Form já está aqui. Dou um Command S para ele atualizar. Porque ele está dando um errinho, né? Por causa do biome. Ele pede para não fazer esse import asterisco as react. Também não gosto disso aqui, na verdade. Geralmente eu gosto de importar o que eu quero especificamente. Ó. Então, importar create context. Desculpa, de dentro do React. E aí aqui também, ó. Use context também. Aqui também eu vou tirando tudo que tem React na frente, né? O prefixo. E vou fazendo uma importação direta. Pronto, acabou todos os erros agora. E é isso. Com o form em mãos, agora a gente vai construir, né, a estrutura do nosso formulário. Então, o que a gente vai fazer aqui agora, eu vou criar aqui, vou usar um card novamente, lá de UI card. Vou botar aqui um card header, card title, criar sala e card description. Crie uma nova sala para começar a fazer perguntas e receber respostas da IA. E abaixo aqui do card header, vou botar o card content. Até se a gente for ver, ó, como é que ele está ficando. Aí no card content, aqui eu vou colocar um form. Nesse form, vou botar um flexco gap 4. E aqui agora eu vou começar a importar alguns componentes que vêm lá de dentro do ChatScene ali. Só que essa lib do ChatScene que a gente instalou, ela usa, ela depende, digamos assim, de uma outra lib de formulários, que é o React Hook Form, que ela vem até instalada aqui junto. Então, primeiro eu vou fazer a configuração dessa lib aqui dentro, tá? Como é que funciona, tá? Primeiro, nós vamos simplesmente colocar aqui em cima use form, tá? E aí, eu vou usar o Zod aqui, não lembro se ele está instalado, mas já vou instalar ele aqui também, para fazer a validação desse formulário. Então, como é que a gente faz aqui? Eu vou criar uma constante, create room schema, por exemplo, tanto faz o nome da variável, z, que eu vou importar de Zod, aqui ele não deu a importação automática, então, from Zod, z, vamos tentar usar a v4 aqui também, eu não lembro se ela já está integrada com o React Hook Form, tá? Eu acho que não, mas a gente testa. Esse form aqui ele só vai ter um campo, que é o nome, na verdade vai ter o nome e a descrição, né? z.string, description, z.string. O nome precisa ter pelo menos um caractere, né? Então eu boto aqui uma mensagem de erro.
Por exemplo, inclua no mínimo, vou botar 3 caracteres, na verdade. E aqui a gente bota 3. O description eu vou deixar, ele pode ser nulo, né? Então eu vou deixar só string, né? Nulo não, né? Pode ser vazio. Beleza. E aqui agora eu importo, eu vou instalar uma lib chamada @hookfarm/resolvers, que é a integração do React Hook Farm com o Zod e com outras bibliotecas. E aí de dentro dessa Hook Farm Resolvers eu tenho aqui, ó, Zod. E aí eu importo o Zod Resolver. E aí eu jogo aqui, ó, Resolver, Zod Resolver, e passo o meu Create Room Schema. E aí também eu vou criar aqui um type, Create Room Form Data, usando z.infer type of Create Room Schema. O que isso aqui faz? Isso aqui, ó, ele é um objeto que tem nome e description, só que isso aqui ele não é TypeScript, né? Isso aqui é JavaScript cheio de validação. Esse z.infer, ele transforma esse objeto do Zod em TypeScript. Então, se eu passo o mouse por cima aqui, olha só. É um type que tem essas duas informações. E aí eu vou usar esse carinha aqui, ó, aqui no useForm, passando menor e maior. E aí eu vou fazer o seguinte. Aqui, eu vou chamar isso aqui de create room form, essa variável aqui. E aí com isso em mãos, o que nós vamos fazer? Eu vou criar aqui uma function handle create room. Essa função vai receber data, que vai ter o tipo esse create room form data, e ele vai dar um console log no data. E vai dar alguns erros aqui, né? Essa função eu não estou usando ainda, o console log é que ele pede para não usar. Vou dar só um suppress aqui. Tem que botar uma explicação ainda. Para de ser chato. Bye-me. E aí aqui por volta do form, eu vou importar form, que vem lá de dentro de UI/form. Tá? Cuidado para importar do local correto. E vou botar o meu form dentro dele. E aí agora nesse form aqui, ó, eu vou botar essa sintaxe aqui, ó. Boto um objeto e dou um ponto, que é o spread operator, create room form. Que é basicamente pegar tudo que eu tenho aqui dentro desse create room form, ó, tudo isso aqui, ó, todas essas coisas, e repassar como propriedade para esse form aqui, que é o que ele está esperando. E aí aqui dentro desse form, o que eu vou fazer? No meu form eu vou passar on submit. E aí eu vou pegar o meu create room form handle submit e passar a minha função de submit, ali, ó, handle create room, que é essa minha função aqui em cima. E agora eu vou definir os meus campos. Então, form field. Cada form field é um campo. E aí no form field eu vou começar passando o meu control, que está aqui dentro da lib, create room form.control. Passo o meu nome. Veja que como eu passei o control, ele já sabe quais campos existem no meu form, baseado nesse meu esquema que eu criei aqui em cima. Então aqui vai ser o campo name. E aí eu passo uma função render, uma propriedade render, que vai ser uma função. Essa função aqui, ela vai retornar o meu campo em si. E essa função render, ó, se eu desestruturar os parâmetros que ela recebe aqui, ó, eu tenho field. Esse field aqui vai ser bem importante. Então aqui agora eu vou ter o meu form item, que eu importo lá de UIForm. Dentro eu vou ter form label, nome da sala. Form control, que vai ser o meu input em si, que aí eu vou importar de input, que eu ainda não instalei. Então deixa eu instalar aqui, ó. Shadcn add input. Abro o input aqui, só salvo ele para remover os erros. No input aqui, eu vou botar .field, que é o que eu tenho aqui em cima. Vou passar para ele também. Ele não importou o input ainda. Peraí, input. Aí, agora sim. Placeholder. Digite o nome da sala. E aqui abaixo do form control, form message. Esse form message aqui é a mensagem de erro, caso exista.
Agora eu vou copiar esse form field aqui de novo. Boto aqui embaixo. E agora, description. Vou instalar o text area. Salvo, só para ajustar. Descrição. Troco aqui para text area. Importo. E aqui eu boto... Vou deixar sem placeholder mesmo, tá? Porque já tem a label, não tem necessidade de ter placeholder. Aqui agora, antes de fechar o form, ó, a gente vai adicionar um button de submit. Criar sala. Vou botar um type submit nele. E um class name wfull, para ele ocupar a largura toda. Desculpa. Olha só como ficou lá já, né? Nome da sala, descrição. E aí se eu dou um criar sala, olha só. Já está incluindo os campos aqui, né? Mas ele ainda está dando erro. Porque ele começa com undefined o valor, né? Então, uma coisa que é legal aqui, ó, quando eu crio o formulário, eu passar default values, tanto para o nome começar com uma string vazia, quanto a description começar com uma string vazia. Então agora, quando eu crio, ó, ele só dá erro no campo nome da sala, porque ele não tem 3 caracteres. A descrição ele não dá porque ele realmente pode ser vazio. E agora, se eu preencher aqui, ó, se eu dar um inspecionar, lembra que eu deixei um console log aqui, ó, na nossa função de handle create room, né? Se eu preencher o nome da sala aqui e preencher uma descrição, dar um criar, olha só, eu tenho os dados aqui, ó, name e description. Então eu vou poder enviar isso aqui para a API para a gente criar a nossa sala em si, né? E é isso. Bora agora então criar a nossa sala, né? Então, da mesma maneira que eu tenho esse use rooms, eu vou criar aqui em HTTP use create room. E eu vou retornar agora, ao invés de use query, quando a gente quer fazer uma requisição que vai salvar dados, ao invés de simplesmente listar dados, a gente usa uma mutation, né? Então a gente bota use mutation. Mutation é sempre que for criação, edição ou remoção. Query sempre que for listagem. E aí eu passo aqui para ela uma mutation function, que é a função que eu quero executar com os para fazer a criação da sala em si, né? Então aqui dentro, basicamente vou dar um const response await fetch http localhost 3363 /rooms, né, que é a rota para criar uma sala. Só que eu vou passar aqui nas configurações da minha requisição fetch, método post, né, que eu quero usar método post. Vou enviar aqui nos headers content type application /json, que é o formato do conteúdo que eu estou enviando. E no meu body, eu vou enviar um json.stringify com os meus dados. Que dados são esses, né? Para eu criar uma sala, então aqui em types, ó, create room request. Vou criar aqui. Então eu tinha esse get rooms response aqui, ó. Eu vou criar o create room request. Não vai ser um array, vai ser um objeto mesmo. E para criar a sala eu preciso de nome e description. Então vem aqui, ó, data create room request. E agora o meu data já está sendo repassado aqui embaixo. E aí eu dou aqui um return response.json. Lembra que quando eu crio uma sala, ele me devolve também. Então eu vou criar aqui o create room response.ts. Create room response. Ele me devolve, quando eu crio a sala, o room ID lá do meu backend. Então aqui, ó, const result igual await response.json. E eu vou tipar isso aqui como create room response. E dou um return result. Show de bola. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos lá no nosso formulário, pode ser aqui em cima, tanto faz a posição. Use create room.
esse useCreateRoom aqui, ele vai devolver pra gente várias e várias informações, tá vendo? Pra gente, o que mais importa agora é esse mutateAsync. O que esse carinha aqui é, né? Esse aqui é a função que vai chamar a minha mutation function, que é essa função que realiza a chamada HTTP mesmo, né? E aí eu vou renomear ela aqui para createRoom. Simples assim. E agora eu venho aqui, ó, troco isso aqui para uma função assíncrona, await createRoom, e passo meus dados aqui. Eu gosto de desestruturar os dados dessa forma aqui, ó, pego nome, description e repito eles aqui. Por mais que eles sejam iguais, dessa forma fica mais explícito, né, o que está sendo repassado. Bora testar agora? Olha só, vou inspecionar aqui os elementos. Network, a gente vem aqui do lado e a gente vai botar aqui, ó, sala do Diego. Estou apenas testando. Clique em criar sala. Olha só, ele fez uma requisição do post, né, lá para rota 33, enviou o nome e a description, recebeu no preview aqui, ó, room ID, né, e deu certo. Certo? Teoricamente, deu certo. Só que aqui na listagem da direita, ó, agora ele já está mostrando, mas olha só, quando eu venho em criar sala, ó, eu criei 3 salas e nenhuma delas tinha aparecido aqui na direita, né? Então, por quê? Porque quando eu venho aqui e clico em salvar, ele faz a requisição para o back-end com a sala, só que ele não atualiza a lista aqui da direita. Eu tenho que dar um F5 para ver essa lista atualizada. Como que a gente pode resolver isso? Tá? Lembra que quando a gente fez a chamada aqui, ó, use rooms, né? Quando a gente fez a chamada para a listagem de rooms, a gente deu um ID para ela. Lembra que eu falei desse query aqui, ó, get rooms, tá vendo? Olha só o que a gente pode fazer aqui agora. Lá no useCreateRoom, nós podemos fazer o seguinte. Além da mutation function aqui, ó, a gente pode passar uma função aqui que se chama onSuccess. Isso quer dizer que eu quero disparar uma função quando a criação de uma nova sala der sucesso. E aí o que eu vou fazer aqui dentro? Ó? Eu vou pegar aqui, ó, const query client é igual a use query client, que vem lá de dentro do TanStack React Query. E aqui eu vou fazer query client ponto invalidate queries e passo a minha query key get rooms. O que isso aqui vai fazer? O que é invalidação de queries? Ele vai refazer automaticamente todas as queries que têm essa chave e que estão em tela. Todas as chamadas para o nosso back-end. Então, olha só. Vou agora, só para a gente deixar isso aqui mais organizado. Vou lá no meu back-end aqui, ó. Vou rodar um npm run db seed novamente, só para ele limpar o banco de dados. Eu vou dar um F5, tá ali. E olha só agora, sala do Diego. Estou apenas testando. No momento que eu clicar em criar sala, ó, bom, já apareceu a sala do Diego aqui do lado, tá? Lembrando que ela não ficou ordenada nem no topo nem no final, porque meu seed está criando com datas totalmente aleatórias aqui do futuro, né? Então não está muito legal esse meu seed aí, mas não tem problema. Mas já está aqui a minha sala recém-criada, né? Então, última coisa só, o nosso formulário ainda está em branco, né? Ficou preenchido, né, depois de criar a sala. Então a gente vai aqui no nosso formulário, no final de tudo aqui, ó, eu posso pegar esse meu create room form aqui, ó, e tem dentro dele uma função reset. Ele não... Acho que é só assim mesmo. Então, agora, teoricamente, se eu venho aqui e não criar sala, ó, pum, preenche e também já remove do nosso formulário. O que a gente vai fazer agora é matar uns 3 coelhos, que nem diria meu amigo, com uma caixa d'água só, que é, eu te dei, vou te entregar pronto o layout da próxima página inteiro, só layout. Depois a gente vai fazer toda a implementação juntos, tá? Então, só a parte div e classes, porque como eu falei, desde o começo eu não quero investir muito tempo na estilização neste NLW especificamente, tá? Então, eu tenho uma pastinha aí que você vai baixar, aí nos downloads da aula, e dentro dela vai ter 3 componentes. O que a gente vai fazer? O question form e o question item, a gente vai mover eles lá para a pasta components, tá? Esse room aqui, ó, tu pode pegar o conteúdo dele inteiro e substituir nesse room que a gente tem dentro do pages, ou arrastar ele e substituir. Salva aqui agora, e aí eu apago a pasta to copy aqui. Vem aqui nesse room que está dentro do pages,
Só vejo se as importações dele tá certo. Aqui eu vou mover para importar com arroba também na frente, ó, para ficar padronizado, tá? E outra coisa que eu percebi aqui, que na nossa página, a gente, no Room List, aqui a gente botou o link aqui, ó, barra, aqui ó, Rooms, e antes era Room só. Então, tirar aqui, ó, deixar certinho. Ver se não tem nenhum erro em nenhum arquivo aqui. E beleza. Então, se eu voltar aqui agora, clicar para acessar qualquer sala, eu vou cair nessa página aqui. E da mesma forma que eu fiz ali, eu dividi os componentes, né? Então, esse form aqui, ó, tá no componente, que é o question form. E a listagem aqui embaixo está no question item. Na verdade, cada item aqui, não é a listagem inteira, né? A listagem ela continua aqui, só os itens eu coloquei. Poderia criar um question list aqui também, mas não necessariamente tem obrigação, tá? E aí, como é que funciona aqui? Tá tudo estático, né? Nada tá funcional, digamos assim. Se eu vier aqui e tentar enviar a pergunta, ó, ele até tem a validação, mas ele não vai enviar para lugar algum, né? Aqui tem um botãozinho gravar áudio, que a gente vai fazer amanhã, tá? Por enquanto ele não existe essa página aqui. E aqui embaixo, nas perguntas e respostas, ó, é basicamente as perguntas do usuário, que é um componente question item, recebe aqui uma propriedade question. E aí, quando ele não tem uma answer, ele fica assim, ó, gerando resposta. Quando eu mando uma answer para ele, a resposta 2. Então, pergunta 2, resposta 2. Aí ele mostra o texto, ó. Senão ele fica com esse loading aqui que eu coloquei aqui dentro, tá? E aí é basicamente isso, tá? Não tem muita coisa. É bem simples, é uma estilização bem simples. Eu tentei manter o mais simples possível, né? Mas aqui, se você quiser modificar alguma coisa também, fica à vontade. Pode mexer aí no layout como você preferir. Com isso, a gente já tem um bom caminho percorrido aí pela nossa aplicação. O que vai faltar a gente fazer amanhã, né? A parte mais grossa, digamos assim, da aplicação, que é, nós vamos ter que desenvolver essa página de gravar áudio. Nessa página, o que vai acontecer? O usuário vai começar a gravar o áudio dele e a gente vai enviar a cada 10 segundos, vai enviar o arquivo de áudio mesmo, MP3, lá para dentro da nossa API. Na API a gente vai enviar esse áudio para o Gemini, né, da Google, vai converter ele em texto, vai gerar a representação semântica dele. Lembra que eu falei lá no começo sobre embeddings, sobre vetores, né? A gente vai armazenar isso no banco de dados. E aí vai permitir que, quando o usuário envie uma pergunta aqui, ó, o que é React? A gente vai bater no banco de dados, verificar se existe algum texto, né, da nossa transcrição ali da live que possa responder a pergunta do usuário, vai tentar prever a resposta do usuário e aí vai devolver esse texto aqui. Então, tem bastante coisa para amanhã, mas vai dar super certo. Espero aqui para a gente finalizar com chave de ouro. Agora a gente já passou da metade do nosso projeto. Agora tu já tá com o teu front aí montado, já tá aí comunicando ele com o back-end, React Query, a estrutura de pastas ali já tá meio pronta. E agora, tá pronto para a etapa final? Amanhã, 8 horas, tem aula nova e a gente vai implementar o sistema completo agora. Já gerando respostas com base na IA, implementar a parte de vetores, testar, preparar para o deploy. Enquanto isso, corre no Discord, compartilha o teu progresso, faz o desafio da aula e garante o teu nome na lista de devs que concluíram tudo, porque tem sorteio exclusivo na live final e mais algumas surpresas. E eu te espero aqui amanhã para encerrar esse projeto com estilo e te mostrar como continuar indo além com tudo que o Rocket City One tem a te oferecer. Até lá!